Eu acho que esse é o ponto mesmo. Olha como é bizarro aqui, não tem outra palavra, né? Esse manicômio tributário que a gente tanto está falando, que a gente está discutindo no Congresso nesse momento a reforma só da parte ali do consumo mesmo, né? Que é os impostos ICMS, né? IPI, PIS, COFINS e tal. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Estou Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros, e hoje começo com um comunicado que a XP mandou para o mercado dizendo que não vai mais negociar a famosa ETF LFTS11 do pessoal da Investo. Isso é golpe! Cara, mas achei um tema muito interessante. Porque de uma hora para outra o investidor que estava alocado achando, opa, encontrei um ativo de liquidez que vai me remunerar e eu vou pagar imposto de renda menor do que eu aplicar na LFT, porque... Sem IOF. Sem IOF. Sem come-cotas. Sem come-cotas. Ou seja, cara, é realmente um ativo Produtaço, né? Diferenciado. Mas agora a XP vai lá e coloca água nesse chopp, hein? Tudo que é bom demais pra ser verdade, geralmente é, né? Realmente é bom demais pra ser verdade, né? E ainda mais no Brasil, né? A gente sabe que assim, tava bom mesmo, tava todo mundo indo nessa. Era um produto que nem você colocou, pô, batia qualquer tipo de fundo DI, batia você investir direto num CDB que seja, né? Ou numa própria LFT, porque você teria uma tabela regressiva, nesse caso você já começa do 15%, que é a tabela mínima, né? Tinha liquidez, que tem formador de mercado, cara, tava, ó, delicinha. E de repente veio essa surpresa aí da suspensão de negociação pela XP, né? Que eu saiba, assim, quem tem pode ainda negociar, né? Pode vender os títulos ou acho que até portabilizar, né? Mas eu acho que eles não permitem mais comprar. E por quê? E aí é que vem a história mesmo. Por que eles tomaram essa decisão, né? É Brasil, né? Por conta de complexidade tributária, a responsabilização de recolher os impostos, quando é retido, no caso, é da distribuidora, então é do caso, a própria XP tem que recolher esses impostos, e aí que começou a discussão toda. Tá certo isso? É 15% mesmo, né? Exatamente. Mas antes até de entrar na questão tributária, que eu acho que é um tema importante aqui, é importante frisar, foi uma decisão XP, não significa que as outras plataformas vão seguir, né, essa tendência. Essa ETF era basicamente uma ETF de LFT, de letra financeira do Tesouro. Para quem aplica numa letra financeira do Tesouro, se sacar em menos do que 180 dias, vai pagar 22,5% de imposto. E a ideia dessa LFT é que quem entrasse nela ia pagar 15% de imposto, dada a estrutura de vencimento que tinha dentro dela, né? Das próprias LFTs. E isso que abriu uma brecha importante, que daí a gente chega no contexto da tributação. Que o cálculo em questão aqui é o famoso ponderado pela repactuação. Ponderado pelo prazo de repactuação. Isso. E aí, como funciona numa LFT, hein, Felipe? Exato, né? Porque assim, aí pra começar a ver como já começa a ficar complexo, né? A gente não tá falando do prazo médio dos títulos, que geralmente isso tem relação com quando o título vence. A gente tá falando do prazo médio de repactuação, mas que raios é isso, né? Então vamos lá. Primeiro, prazo médio do título. O que significa isso? Ou da carteira de títulos, né? Se você pega um título que tem 2 anos para vencer, e a gente tá aqui em 2023, vai vencer lá em 2025, supondo que é mesmo mês, mesmo dia, então você tem ali um prazo de 2 anos. Aí você tem um outro título ali que vence em 3, outro que vence em 4 e tal. Você pega, então, uma carteira que tem todos esses títulos e você faz uma média desses vencimentos para chegar no prazo médio da carteira, tá? Então, isso é o prazo médio de uma carteira. Ponderado, né? Ponderado porque você vai ter mais participação em um, mais no outro. Então, você pondera, né, pelo tanto de dinheiro que tem em cada um e a carteira vai ter um prazo médio, que em média você vai receber esse dinheiro em tanto tempo, tá? Esse é o prazo médio da carteira. Mas a palavrinha mágica aqui é esse repactuação que o Luiz colocou. Que não significa que é o prazo do vencimento do título, mas a repactuação é o prazo de quando você consegue pegar o seu dinheiro de volta, né? Então você tem até
alguns investimentos que você tem aí essas cláusulas de repactuação garantida aí, né? De você poder recuperar o seu dinheiro antes do vencimento. Né? Você tem aqueles negócios com carência, sem carência, a recompra do título, né? Exatamente. O que a gente está mais acostumado como pessoa física, né, investidor final, são aqueles títulos bancários mesmo. Então você compra um CDB e se você quiser resgatar amanhã, o próprio banco recompra de você, garantido. Né? Perfeito. Ou se não conseguir, ele coloca uma carência. Olha, fulano, é isso aí. 60 dias eu recompro esse título, né? Geralmente repactua aí com você. Exatamente. Geralmente ele até tem essas diferenciações. Olha, o que você pode resgatar a qualquer momento, eu vou te dar uma taxa X. O que você tem uma carência aqui, você não pode resgatar antes de 5 anos, eu vou te pagar uma compensação e uma taxinha de retorno um pouquinho maior, né? Então a gente está até acostumado a ver isso nesses mercados bancários, né? Mas com títulos públicos a gente nem está muito acostumado a pensar nisso, porque a gente já tem na nossa cabeça que você já tem essa cláusula de recompra do próprio Tesouro, no caso do Tesouro Direto, ou que você tem ali, no caso do mercado aberto, que a gente como pessoa física não negocia direto, né? Mas no sistema Selic lá, né, as instituições autorizadas negociam esses títulos todos os dias, né? Inclusive, é assim que é formada a taxa Selic. Então, vou voltar um pouquinho aqui para a parte conceitual, né? Como que se chega à taxa Selic? Tá? Então, essa é a taxa, vamos lá, é a taxa média dos títulos que são negociados dentro desse mercadinho aí, desse sistema que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, tá? Todo mundo está lá negociando, os bancões lá, que são os dealers, né, são o pessoal autorizado a negociar nesse mercado, e compra e vende títulos ali todo dia. E a média do preço que eles pagam nesse título gera uma taxa média de que esses títulos estão remunerando esses investidores. No caso, a taxa média das LFTs que remuneram, né, pós-fixado. Essa taxa média, que a gente calcula de um dia para o outro, overnight, né, é a taxa média, então, que calcula qual é a taxa Selic, tá? E não é aquela taxa Selic que você não é a meta. Isso, não Isso, porque essa que o pessoal divulga lá e que os políticos adoram brigar que tá muito alto e tal, é a meta, ou seja, é a taxa que o Banco Central tem que chegar, ele tem que buscar essa taxa. E aí, de acordo com... Se tá fora da taxa no dia, o Banco Central ou entra vendendo o título ou entra comprando no dia para chegar próximo da meta. É isso aí. Ele manipula o mercado, botando mais ou menos títulos ali dentro para serem negociados e chegar perto dessa taxa, que é a meta que ele tem que chegar, né? Então, como a gente acabou de falar aqui, é uma taxa overnight, a taxa de um dia para o outro. É uma taxa que você consegue, então, comprar e vender títulos num prazo curtíssimo. E essa está sendo a discussão, né? Porque daí você encurta totalmente o prazo que era esperado, um prazo médio ponderado acima de 720 dias. Inclusive, isso foi uma cláusula, né, estabelecida até pelo Ministério da Fazenda, de que existe também as funções de cobrança em cima do prazo médio dessa recompra desses títulos. Então você encurta demais o que, de repente, no ponderado você tem títulos de 700 dias. Isso aí você reduz para poucos dias no fluxo de LFT. Então vai todo mundo para o imposto de 25%. Porque o que diz a cláusula? Abaixo de 180 dias, o imposto da PMR será de 25%. É pior do que você comprar Não, você teria o IOF se fosse dentro de 30 dias, mas passou de 30 dias, é melhor você comprar a própria LFT e pagar 22,5%, que seria o máximo de imposto que você pagaria, do que esse 25%, né? Exatamente. E o ponto acabou de surgir isso, a gente tá entendendo o que tá acontecendo. Ponto importante. Não é que o pessoal da Investo está sendo negligente também, né? Essa questão. É porque levanta uma brecha. Até pouco tempo atrás a gente nem se falava dessa PMR. Era praticamente o mercado olhando taxa média ponderada dos títulos e tal. Então tem uma questão ali ainda nebulosa que a gente vai entender os próximos capítulos, né? Eu acho que esse é o ponto mesmo. Olha como é bizarro aqui, não tem outra palavra, né? Esse manicômio tributário que a gente tanto tá falando, que a gente tá discutindo no Congresso nesse momento a reforma, só da parte ali do consumo mesmo, né? Que é os impostos ICMS, né? IPI, PIS, COFINS e tal. E ainda vai chegar nessa parte aqui de renda, que seria uma segunda fase da reforma, que vai ser outra discussão. Mas o ponto olha como é louco. As próprias empresas que trabalham nesse mercado, né? Então você tem de um lado a XP ali, um bancão, que hoje em dia é um banco, né? Mas corretora também. Você tem a Investo, a gestora, você tem a Ambima também.
E ninguém sabe direito. Os maiores players desse mercado não sabem direito qual que é a regra, estão em discussão em relação a isso, né? E quando você não sabe bater o martelo e falar, é assim, você fica com a bunda na janela e ninguém quer ficar com isso. É por isso que a XP falou, olha, até a gente ter uma certeza nesse assunto, tá suspenso isso aqui, a gente não vai assumir essa responsabilidade, porque quem tem a responsabilidade de recolher esses impostos retidos é a distribuidora, no caso é a própria XP. Então a XP não quer acumular, eu tô só recolhendo 15 e de repente vem alguém falar que é 25, eu vou vou me proteger até isso ser definido. Olha que maluquice, né? Um negócio que tinha sido uma solução para o mercado de liquidez que partia para crédito privado, etc. De repente veio essa nuvem negra nos créditos privados ali, problemas de spread, de repente chega uma solução e essa solução agora está sendo questionada, né? Exatamente. Então, vale ficar atento, é importante a gente olhar as nuances aqui. Lembrando, é uma decisão XP, não foi nada que a Ambima, CVM trouxe aqui, é uma situação levantada pela XP, mas que vale muito a pena ficar atento, principalmente para os investidores da ETF, né? Eu queria fazer mais 2 ressalvas aqui, ou 2 considerações aqui. Então, primeiro, dar os créditos aqui pro pessoal eu acho que é Varus agora, o novo nome da empresa, né? Antes era Edu Finance, mas quem postou até no Twitter sobre isso foi o Leandro, o @Volts, acho que é, né? Com VOW. Não vou saber, mas é bem conhecido ali na FinTwitch, né? Então dá os créditos para eles que antes até de estourar essa bomba da XP, eles já estavam comentando sobre essa confusão aí, né? Então dá os créditos para eles. E a segunda consideração que eu quero fazer é pro investidor aqui que tá nos ouvindo não se desesperar, tá? Porque na pior das hipóteses, a diferença é que você vai pagar um imposto de renda, um imposto sobre o lucro, sobre o retorno que você teve, de 25% em vez de 10%. Então você ainda vai 15. ter lucro. Desculpa, de 25% para 15%, tá? Então você ainda vai ter lucro. Você vai pagar mais imposto, né, sobre esse lucro. O seu lucro vai ser um pouco menor, mas ainda é lucro. Então não saia vendendo a qualquer preço desesperado, porque você não vai ter prejuízo com isso, tá? Então fica tranquilo. É uma notícia ruim, o produto pode ser pior do que todo mundo esperava, mas não é nada catastrófico, tá? Perfeito. E qualquer dúvida, crítica, sugestão, mande pra gente no retornocast@maisretorno.com ou coloque nos comentários do YouTube. Agora, tem like, não agora, já faz um tempinho, tem like aí no Spotify, então se você curte a gente no Spotify, dá o like ali no Spotify e também no vídeo do YouTube aqui, deixe os seus comentários ali. Se não segue o canal, só seguir o canal. Ficamos aqui, até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal, um abraço.